Paz de Cristo, queridos irmãos, que alegria é poder chegar pertinho de você. Hoje eu estou com um convidado mega especial, uma pessoa que eu já venho acompanhando já faz 1 ano e meio, que Deus, através da vida dele, tem norteado muitas, mas muitas coisas no nosso ministério. Mal sonha ele que nós temos conseguido dar passos decisivos através da vida dele nesta nossa igreja aqui na cidade de Lins. E fica aí, já já eu vou te apresentar quem é esse convidado que vai falar ao teu coração, porque já tem falado ao meu coração. Teve momentos assim que eu falei, meu Deus, o que o senhor está falando comigo? Eu não estou entendendo. Me ensina a compreender o que o senhor está falando. Foi quando eu me deparei com o canal dessa pessoa que eu vou te falar e que Deus foi descortinando o meu entendimento em alguns pontos. A nossa conferência, ela está chegando, vai estar repleta de momentos maravilhosos e marcantes. Corre, faz a tua inscrição, vai ser benção, amém? Vamos agora para um louvor de adoração e já já voltamos. Tira de mim tudo aquilo que não é do teu agrado, pois eu sei que contigo seguro estarei. Eu sei, nova vida em ti viverei. Eu sei, contigo barreiras vencerei. Eu sei, tudo podes mudar. Faz, Senhor, o teu querer, transforma o meu viver, tudo que há em mim. Vem, preenche o meu ser, transformado eu serei, faz morada em mim. Eu sei que contigo
de um hino gostoso, onde você pode adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, eu quero te apresentar alguém que Deus tem feito milagres extraordinários através do ministério que Deus colocou na mão deste homem. E hoje ele está comigo. Primeiro, ele é pai do Lucas, da Thalita, casado com a profeta e pastora Ariane Iracete. E hoje quem está aqui conosco é o profeta Vinícius Iracete. Profeta, Deus abençoe. amém. Que alegria estar aqui contigo. É um prazer recebê-lo aqui na cidade de Lins. Acredito que é a primeira vez, né? Primeira vez conhecendo mais uma parte do nosso Brasil querido. Amém. E para nós é um prazer muito maravilhoso. Confesso, estou um pouco emocionado porque há 1 ano e 8 meses atrás eu tive algumas percas familiares de pessoas que Deus chamou. E foram 4 num mês só. Então foi um baque muito grande que eu sofri diante daquelas percas. E Deus estava falando comigo através da divina revelação em sonho. E mediante a dor, a luta, eu falei, não estou entendendo, o Senhor fala comigo. E foi onde Deus me apresentou o teu canal. E a partir dali, Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu acredito que, como eu, muitos outros pastores e líderes têm sido abençoados através do que Deus lhe deu. Porque foi num momento de muita agonia, de perca, que eu me deparei com a tua vida. E eu louvo muito a Deus por ti, pela tua família e por esse ministério lindo. Amém? E como que foi iniciar, profeta, esse ministério? Como foi chamado assim, sabe? Pastor, primeiramente quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui contigo e de poder estar ministrando na vida de pessoas. Amém. Como eu disse para ti, a gente vindo para cá, foi Deus que falou para mim vir para cá. Aleluia. Hoje não são todos os convites que eu consigo atender. Então, eu sempre busco a direção de Deus para saber para onde que eu vou. Se Deus confirma, eu vou. Se Deus não confirma, eu fico onde estou. Hoje nós temos 5 canais, são mais de 6 milhões de pessoas só no YouTube. Uau! Então é muita gente. E agora estamos começando um trabalho com desenhos cristãos, ensinando as crianças também a ouvir a voz de Deus. E comigo foi algo especial que aconteceu. Eu estava há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, pastoreando numa cidade pequena. E Deus falou comigo. E Deus disse que estava triste comigo. Oh, meu Deus. E quando Deus disse que estava triste comigo, eu comecei a buscar o que eu estava fazendo de errado, porque até então, fiel à minha esposa, fazendo a obra de Deus, procurando ser uma pessoa de caráter, uma pessoa idônea. E o Espírito Santo disse para mim, alguns minutos depois dessas reflexões, que eu havia colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético. Uau! E daí Deus começou a me movimentar, começou a me levar em lugares de busca. Eu já ia a muitos eventos, sempre buscando uma palavra, buscando crescimento, como todo mundo busca, ou que deveria buscar. Verdadeiramente. Né? E me deparei em um evento na Argentina. Estava lá o Cláudio Freiso ministrando. O pastor Cláudio Freiso ainda é uma referência de avivamento. E quando ele começou a pregar, ele ministrou primeiro. Quando ele começou a pregar, estava eu e minha esposa lá no meio daquela multidão. E ele disse assim, há mais de Deus para você que veio aqui nessa conferência buscar mais. Ele falou em espanhol, mas eu entendi. E quando ele disse há mais de Deus, parece que eu levei como se eu tivesse levado um murro no peito. Algo bem forte, muito impactou. forte. Porque naquele momento foi como se Uau. aqui por dentro algo começasse a mexer. Mexeu Meu comigo. Deus. Eu comecei a chorar. E eu digo assim, eu confesso para o Senhor que daquele dia em diante eu nunca mais esqueci esse mexer por dentro que eu senti da parte de Deus. Quando terminou a pregação dele, eu disse para minha esposa, a gente já pode ir embora. Ela disse, mas a gente recém começou, estamos na primeira ministração aqui da conferência. Eu disse para ela, não, mas eu recebi algo diferente.
Que certeza absoluta. Voltamos para nossa cidade, continuei pastoreando, cuidando da igreja, me envolvendo com as coisas da igreja, como pastor, mas agora com essa consciência profética que eu tinha que colocar o dom de Deus para fora, porque eu sabia que eu tinha o dom. Só que muitas vezes para a gente agradar a Deus, nós não vamos nos encaixar nos padrões da religião. Pega essa que é forte, hein? Olha que forte. E Aleluia. daquele momento em diante eu comecei a colocar o dom para fora. Aleluia. Né? E passou alguns dias, passou menos de 30 dias. Eu estava em casa, minha filha, que hoje ela tem 8 anos, ela pegou da minha mão assim, ela tinha 3 aninhos e pouco, 4, ela pegou da minha mão e disse: papai, você tem que fazer vídeo. E ela estava acostumada a olhar os videozinhos das crianças no YouTube, né? Pegava o celularzinho e ficava. E daí eu disse: filho, o pai tem muito trabalho. O pai não tem tempo para fazer vídeo, eu disse para ela. Não tenho tempo para fazer vídeo, eu tenho muito trabalho, eu disse para ela. E ela disse: não, papai, você tem que fazer vídeo. Aí a minha esposa disse assim: escuta a tua filha, porque Deus pode estar falando contigo através dela. Meu Deus. Pastor, eu peguei o meu celular, que na época não era um iPhone, né? Nossa vida assim, era uma vida muito limitada, as coisas eram um pouco difíceis. Então eu peguei o telefone que eu tinha na época, né? E eu disse: então tá, vou ouvir a Deus e vou obedecer, né? Peguei um copo, muito parecido com esse aqui, pastor, ó. Peguei um copo, escorei o celular no copo e gravei o meu primeiro vídeo. Aquele vídeo viralizou. Em poucos dias o meu canal chegou a 100 mil inscritos. Meu Deus! Olha aí. E nunca mais eu parei, pastor. Daquele dia em diante eu comecei a ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus como eu tinha ouvido. E hoje a Escola de Profetas, que é um lugar onde eu ensino as pessoas a ouvir a Deus através dos sonhos, das visões, das impressões no espírito, dos sinais. Inclusive eu ajudo homens de negócio a lidar com situações complexas através das direções de Deus. Eu mostro para eles aonde que Deus está falando com eles. E eu posso afirmar para o Senhor que tudo isso aconteceu porque eu ouvi a voz de Deus. A voz de Deus é luz. E quando a luz de Deus ela se manifesta para um homem, ela sempre mostra o caminho e mostra a direção. É por isso que eu acredito que nós estamos muito acostumados, sabe, a passar desapercebido pelos sinais de Deus. Nós precisamos prestar mais atenção. Uma sensibilidade, será que é isso que falta? Todos nós temos sensibilidade, mas a partir do momento que você ignora repetidamente, você vai adormecendo essa sua parte espiritual. Nós somos nativamente espirituais. Eu, o Senhor, as pessoas que nos acompanham, todos são espirituais. E como seres espirituais, nós sentimos arrepio, sentimos o peso quando entramos num ambiente. Verdade. Né? Muitas vezes está conversando com uma pessoa, você sente que conhece aquela pessoa há muito tempo, parece que ela é uma pessoa muito conhecida sua. É Deus mostrando para você que aquela pessoa é uma pessoa confiável. Outras vezes, você conversa com uma pessoa e parece que você não se bateu com ela. Às vezes é algo que está na sua vida, que precisa ser quebrado, que está incomodando através da vida daquela pessoa, ou às vezes tem algo ruim mesmo nela. Olha só. Ou seja, Deus nos revela. A gente não pode ignorar esses sinais. Exatamente. Nós somos altamente sensíveis ao mundo espiritual e reagimos a pessoas e a ambientes. Né? Então, por exemplo, se tu está no ambiente da glória de Deus, da presença de Deus, tu vai reagir naquele ambiente. É verdade. Né? É incrível, né? Quando você chega perto de pessoa, testifica. Agora, da mesma chega perto forma... de uma pessoa pesada e carregada. Da mesma forma. Vai sentir também. Sente. Por quê? Porque nós temos essa sensibilidade. Todos nós. Nós precisamos começar a ouvir mais. O ser humano está muito acostumado a falar. Fala. Não. Você tem que aprender a ouvir. Prestar atenção nos sinais de Deus. O que Deus está falando? Qual que é a informação do dia de hoje? E eu acredito muito, pastor, na área dos sonhos.
né? Eu acredito que essa é uma das especialidades que Deus me deu. Deus fala conosco através dos sonhos. Meu chamado veio através de um sonho. O meu também. O meu Então, também. eu acredito, pastor, que os sonhos é uma das maneiras de Deus falar com o homem sem distrações. Nossa, é onde o homem está ali, ele se rendeu, ele está Sim. descansando, está desarmado, e é onde Deus fala E não com ele. importa se ele acredita em Deus ou ele não acredita. Deus vai falar. Deus vai falar. Quando Deus quer que certas coisas acontecem, vai acontecer. É verdade. Vai É acontecer. verdade. Independente do agir humano, Deus ele vai além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Existe um propósito, né? Agora, tem que entender também o que é esse propósito. Exatamente. O porquê de certos encontros, o porquê de Deus às vezes nos levar em certos ambientes ou colocar certas pessoas no nosso caminho. A gente tem que às vezes tentar ou procurar entender, não é? Seria isso? É por isso que eu preciso acelerar a minha capacidade de discernimento espiritual. Todo homem que quer compreender melhor o que está ao redor dele e o que Deus está direcionando e o que Deus está querendo livrar ele, ele precisa discernir e discernir com os olhos do Espírito. E isso só é possível se o discernimento espiritual dessa pessoa for acelerado. Mas eu já quero chamar a tua atenção, com toda licença, viu, profeta? Vamos para o altar, né? Vamos ouvir um pouquinho do profeta Vinícius? Vamos lá? Vamos dar um pulinho no altar. Já já a gente volta e olha, o programa tá bênção. Eu acredito que a coisa que Satanás mais vai lutar contra o homem é com a sua vida de oração. Sabe, eu já enfrentei e enfrento muitos desafios, assim como você. Mas eu nunca enfrentei desafio maior do que o desafio, sabe, a luta diária para orar. E eu sei que isso é uma guerra espiritual. Porque quando Satanás quer derrubar um homem, Satanás tem que silenciá-lo. E sabe como que Satanás silencia? Ele não silencia com perseguição. Antes ele perseguia, achava que isso dava certo. Aí ele inverteu. Ele começou a tirar o homem do lugar da oração. E quando Satanás consegue tirar alguém do lugar da oração, aquele homem que antes era um homem espiritual, aquela mulher que antes era uma mulher espiritual, a carnalidade começa a tomar conta. E aí sim, enquanto o homem dorme espiritualmente, Satanás aproveita. Por isso, se eu pudesse dar um conselho para quem é pastor aqui, você não pode dormir um dia, espiritualmente falando. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma terra, aonde nessa terra é plantada a boa semente de trigo. Mas quando os trabalhadores daquela terra, os agricultores, foram dormir, a Bíblia diz que o inimigo entrou e plantou o joio. É quando dormiu que o diabo entrou. Quando você não tem tempo para orar, quando você não tem tempo para buscar Deus, é nesse tempo que Satanás vai entrar. É quando dormir que ele vai entrar. Estava dizendo para o pastor, quando estávamos vindo para cá, eu disse para ele que os resultados podem impressionar os outros. Os resultados, os números, podem impressionar os outros. Mas não existe nada tão poderoso quanto um homem que ouve a voz de Deus e caminha em obediência. Você tem que aprender isso. Nada mais poderoso do que uma pessoa que ouve a Deus e que caminha em obediência. Então eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, você não pode parar de orar. Parou de orar, está morto, meu filho. O tempo que você dorme espiritualmente é o tempo que o inimigo
está plantando na tua lavoura. E não adianta, você pode conhecer toda a Bíblia, você pode ser um religioso com N diplomas. No dia da adversidade, o que vai proteger você é a sua vida de oração. E não aquilo que você realiza, não aquilo que você tem no banco, não aquilo que está na tua parede como diploma, como conquista, como medalha, nada disso. É a sua vida de oração que vai blindar você no dia da adversidade, no dia mau. Ore, 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 ore e não pare de orar. Quem é que ama essa igreja, que é dessa igreja aqui, levanta a mão. Você ama mesmo essa igreja? Você é coluna nessa igreja? Amém? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Quer que essa igreja continue sendo bênção? Quer ou não quer? Então faça uma coisa só. Blinde a família pastoral dessa igreja em oração. O que vai manter essa igreja crescendo, o que vai manter essa igreja prosperando, o que vai manter essa igreja como uma casa de oração, o que vai manter essa igreja uma igreja sadia, é se vocês orarem pela vida dos pastores dessa igreja. Tem coisas, gente, que não é tão difícil o homem fazer, mas a coisa mais difícil é Satanás conseguir derrubar alguém que está no altar de Deus. Tá aí, ó, um pedacinho da mensagem, vai ter mais, mas eu já quero aproveitar a presença aqui do profeta e pedir o senhor deixar uma palavra para esse povo que está nos ouvindo e já orar por eles, por gentileza. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. É essencial você parar para ouvir a Deus. Satanás vai tentar de todas as formas tirar o homem da presença de Deus. Ele vai criar distrações, ele vai tentar tirar o homem do principal lugar aonde Deus fala, que é a oração. Se você não tem orado, se você não tem falado com Deus, você precisa voltar a orar. E se você não sabe como orar, basta você simplesmente chamar pelo nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo vai lhe dar acesso à presença de Deus. E se você pedir a Deus, Deus, fala comigo, me dá uma direção sobre o meu casamento, sobre meus negócios, sobre essa situação complexa que eu estou vivendo com os meus filhos, saiba que Deus vai falar com você. Tudo o que você precisa é estar atento aos sinais de Deus. O nosso Deus está sempre falando conosco e chamando a nossa atenção. Quer ver? Antes de você fazer um mau negócio, Deus chamou a sua atenção. Antes de você tomar um caminho errado, Deus chamou a sua atenção. Deus tem falado com você, até mesmo através dos sonhos. Você sabia que quando você sonha com cobras, são ataques espirituais contra a tua vida? Você sabia que quando nós sonhamos com água suja, representa contaminação espiritual em nosso ambiente? Você sabia que quando nós sonhamos, até mesmo com um rio de águas claras, um ambiente bonito ou árvores, isso está falando de coisas boas que vão acontecer no financeiro e que as coisas estão fluindo na nossa vida? Ou seja, Deus está falando com você. Existem muitas maneiras de Deus falar. Deus usou a minha filha para falar comigo e eu tenho certeza, Deus pode estar me usando, assim como tem usado aqui esse grande pastor que é o pastor Klebe. Eu quero agora orar por você e te abençoar em nome do Senhor. Me permite, pastor? Com certeza. Então nós vamos orar pela tua vida e vamos te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está junto conosco neste momento. E eu oro para que o Senhor toque com o teu poder no nome de Jesus Cristo. Abre, Senhor, a visão espiritual dessa pessoa. Pai. E dá a ela, Senhor, o discernimento espiritual para compreender a tua direção. Essa pessoa que está perdida, Pai, ou está desnorteada,
Senhor, que ela tenha sonhos proféticos, que ela tenha revelações, que o Senhor dê a ela, Senhor, a resposta que ela está pedindo. E que fluxos do teu poder, de cura, de milagre, de transformação e de prosperidade, entre em cada lar, entre em cada ambiente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tá aí, gente, que programa abençoado, hein? E olha, como o profeta mesmo já disse, compartilhe o máximo. E Deus abençoe, ó. Um beijo. Dá um tchauzinho lá, profeta, ó. Eita, glória. Tchau, gente.